essa questão da saúde engloba? Então, nós vamos dividir aqui em 4 pontos para podermos lidar e chamar a nossa atenção em relação à questão do ser saudável, né? Dentro desses 4 pontos, a gente tem a alimentação saudável, o exercício, que está totalmente ligado com a questão da mobilidade física, o descanso, né? E aqui o descanso engloba tanto a pausa no dia a dia quanto o sono, né? Os dois estão dentro desse range do descanso, e a questão da higiene pessoal. A gente sabe, né, que vocês já viram, já estão assim cansados de ouvir falar sobre alimentação saudável, o quanto é importante fazer exercício, que dormir também é muito importante, a questão da higiene pessoal, ok. Mas como é que a gente vai ligar tudo isso com a prosperidade e, inclusive, com a questão da aromaterapia? Então, em primeiro lugar, nesses 4 aspectos, para nos mantermos saudáveis, os óleos essenciais podem atuar em todas essas questões, desde a alimentação saudável, do exercício, do descanso e da higiene pessoal, nós temos condições de usar os óleos essenciais para aprimorar e para nos trazer esse benefício. Tanto o óleo essencial quanto a planta in natura, né, fresca ou seca, de onde esse óleo essencial é extraído. E nós temos óleos essenciais que, inclusive, nos ajudam, né, a tratar as dores físicas. Quando a dor se manifesta no corpo, e não só a dor, mas qualquer outra enfermidade, é muito interessante porque, assim, é um aviso que foi dado para nós, é um recado que nós estamos recebendo. Antigamente, quando isso acontecia, as enfermidades, essas doenças, eram até vistos como um castigo, algo que você mereceu, ou algo que você trouxe como uma punição, e na verdade não, né? Nós estamos num padrão de equilíbrio. Quando a gente desequilibra, a gente precisa de um recado, alguém tem que dizer para a gente que nós estamos indo pelo lado errado, não é? Nós estamos tomando o caminho que não deveria ser esse. E aí o que acontece? O nosso corpo dá esse recado, né? Às vezes a gente percebe esse recado de uma forma muito rápida e retomamos ao equilíbrio, voltamos ao nosso eixo, entramos dentro do fluxo. Mas algumas vezes não. Então, nesse momento, o corpo vem e diz assim, tem alguma coisa errada. É a maneira dele falar, é a maneira dele chamar a atenção através dessas questões das dores e das enfermidades. E nesses 4, somado à dor física, os óleos essenciais podem ajudar tranquilamente. Então, quando a gente fala da alimentação saudável, é aquela máxima, né? Descascar mais e desembrulhar menos. O que é o descascar mais? Procurar ter uma vida cada vez mais saudável, né? E nesse sentido, olha só que interessante, a Organização de Alimentos Orgânicos fez uma pesquisa, a Organis, né? E no início da pandemia, nos 7 primeiros meses, houve um aumento de 44,5% no consumo de produtos orgânicos. Ou seja, quase 50%, quase metade a mais do que já era consumido. Esse número foi acrescido durante a pandemia, porque as pessoas acabaram ficando em casa, então trabalhando home office, muitas vezes quando você trabalha fora, você come fora, mas trabalhando na sua casa e tendo a oportunidade de comer em casa, as pessoas começaram a prestar mais atenção na sua alimentação. E é muito interessante isso, né? Porque é um dos benefícios que a pandemia trouxe, porque nada que nos acontece é 100% ruim ou é 100% bom. É só lembrar daquela figura do yin yang, né? O yang tem um pouquinho do yin, o yin tem um pouquinho do yang. Então está misturado. E olha que interessante, algumas pessoas tiveram essa oportunidade de parar e pensar na sua alimentação. Isso gerou um aumento de 44,5% no consumo de alimentos orgânicos. A Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, eles também fizeram uma pesquisa com as pessoas que iam ao supermercado. E essa pesquisa apontou um dado bem interessante. 36% dos consumidores, né, então um pouco mais de 1/3 das pessoas que estavam indo ao supermercado, compravam alimentos e bebidas que, segundo a concepção delas, iria beneficiar e ajudar o sistema imunológico. É interessante isso, né? Então, a alimentação ganhando também esse novo, além da questão, claro, prazerosa,
né, do sabor, da alimentação e do prazer. Comer é sim um prazer, né? Por isso que ele está aqui associado com a questão do nível físico, da matéria, da terra, não é? Mas além disso, ela também pode ter essa finalidade. Ao mesmo tempo que é prazeroso, nutre e também nos ajudam a prevenir doenças. Aí entra nessa questão funcional. E outro detalhe bastante interessante da pesquisa também é que o público que estava mais preocupado com essa questão da alimentação saudável e de buscar alimentos que ajudassem o sistema imunológico, na sua maioria eram mulheres e o público jovem, entre a faixa etária, entre gênero mulheres e entre a faixa etária, o público mais jovem. E é importante isso, que bacana, né? Que essa nossa juventude tem essa preocupação de se cuidar. É sentir esse prazer quando a gente se alimenta bem, é trazer alguma doença para mostrar que tem alguma coisa que não está certo, não está correto, como é que a gente vai lidar com isso, não é? E aqui o muito importante é assim, nós não temos nenhuma questão importante em relação à dieta disso ou dieta daquilo, não. É sempre importante assim, o que é que funciona para você, né? Então, tem pessoas que são vegetarianas, tem pessoas que preferem comer o consumo de carne porque disseram que comem mais proteína, assim não comem carboidrato, ok. Lembra que, como nós somos peça única, não é? Do nosso quebra-cabeça, eu sou uma peça única, eu posso até ter aquela dieta que todo mundo fez e que funcionou, só que eu tenho que ver como é que isso se adapta a mim, ao meu corpo, ao meu paladar, porque senão a gente sabe que não adianta, né? As pessoas começam e depois não dão sequência, porque está faltando alguma coisa. Então eu preciso completar tudo isso, quando tudo isso fica completo, a gente consegue seguir isso de uma forma mais tranquila, né? E a região do nosso país que liderou esse movimento de uma busca por alimentos mais saudáveis é a região Nordeste. O segundo, a questão do exercício, né? O exercício ele é fundamental porque o nosso corpo é, de fato, como uma máquina. Então, é só você pensar, fazer uma analogia com máquinas, né? Você tem um carro, pega um carro zero, carro novinho. Se você colocar ele na garagem e não usar esse carro por um bom tempo, quando você for usar esse carro, ele vai apresentar problemas. E você fala, nossa, mas ninguém usou. Tá novinho, né? Tá perfeito. Então, mas ele não foi feito para ficar parado. É a mesma coisa que acontece com a questão da prosperidade, do fluxo, né, do movimento, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, tudo o que existe no universo está em movimento. Absolutamente tudo. A diferença é o ritmo desse movimento. Algumas coisas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas absolutamente tudo está em movimento. O nosso corpo não ia ser diferente, não é? Então, nós também fomos feitos para poder trabalhar, para poder estar dentro desse fluxo e dessa questão do movimento. O grande X da questão é encontrar qual é o movimento que nos agrada, porque, novamente, se comer é um prazer, exercitar-se é um prazer. Tem que ser. Se eu estou me exercitando e eu não estou sentindo prazer, fatalmente isso não vai durar, não vai perdurar. O que é que eu sinto prazer em fazer? Nós precisamos encontrar isso e criar esse balanço, harmonizar com aquilo que nós precisamos. Não adianta nada alguém chegar para você e falar assim, olha, se você fizer yoga vai ser muito bom, se você fizer academia, se você fizer cardio, se você fizer musculação, aí você fala, não, mas você tem que fazer isso, mas tem que fazer aquele também, e as pessoas ficam, bom, e agora, o que eu faço? Fazer caminhada, ou você tem que correr? Não, correr é bom, não, mas caminhar é melhor, não, mas correr você vai queimar mais calorias, enfim, nós temos todas essas possibilidades. O que a gente precisa é nos permitir conhecer essas possibilidades e verificar o que é que realmente entra em sintonia conosco, o que é aquilo que quando você pensa, puxa, eu tenho que fazer isso, não seja um fardo. Se for, não dura. E aí não adianta nada, porque o movimento, ele não é só agora, ele não é só durante uma semana, ele é constante, né? E aqui é muito importante a questão do movimento, não só pelo exercício em si, pela questão da saúde, mas pelo próprio processo, né, de envelhecimento do nosso corpo, para que seja um envelhecimento saudável e que a gente tenha mobilidade, né? Então, este movimento, ele já existe. Então, você leva isso para esse período da sua vida. Agora, se esse movimento já não existiu, cada vez mais o nosso corpo entra no estado de
acomodação, né? Segundo, o nosso descanso, sono e pausa, né? As pausas no meio do dia são importantes. A gente já tem essas pausas, né? A pausa para o almoço, a pausa para a janta, porque elas são necessárias para que você tenha um momento de relaxamento, de descanso, colocar as ideias em ordem, e também essa questão do sono, né? É fundamental. Pela medicina tradicional chinesa, a gente tem um horário distribuído para cada um dos órgãos, e quando você vai dormir nesses horários, assim como o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, enquanto dormimos, de se reorganizar, as nossas memórias, o que a gente fez durante o dia, o que é que vai para a memória de longo prazo, o que é que vai para a memória de curto prazo para ser eliminado. No momento que ele faz toda essa triagem à noite, os nossos órgãos também. Então, dentro dessa questão física, esse descanso é fundamental para quê? Para que você possa levantar no outro dia disposto para poder fazer os outros 2 itens. Se nós não estivermos bem dispostos, a gente não vai nem se preocupar com o que está comendo, aí vem aquela máxima, né? Come o que tiver do jeito que dá, e muito menos você não tem disposição para fazer os exercícios. Todos eles acabam sendo interligados também, não é? E essa própria questão, por exemplo, a criança, o exemplo da criança é bem interessante, né? A criança, quando ela dorme, é onde ela absorve o conhecimento e se desenvolve e cresce. Né? Olha como é importante esse período desse repouso. Enquanto adultos, a mesma coisa. A gente pode não ter mais essa questão do crescimento, mas nós temos sim a absorção do conhecimento. Né? Então, dormir é fundamental para isso e para que o corpo fisicamente possa se recuperar e a gente trabalhar muito bem com os outros 2, né? Alimentação e o exercício. E o quarto e último, a questão da higiene pessoal, é fundamental porque é a manutenção dessa máquina, né? O nosso cuidado. E isso já é bastante incorporado, é tranquilo. Então, assim, escovar os dentes, tomar um banho, né? Ter esse cuidado, esse asseamento com essa nossa máquina. Na verdade, é uma declaração de amor para nós.